Quantos estão aqui e acreditam que Deus vai falar com você? Agora, quantos estão aqui e falam assim: pastor, eu acredito, mas eu preciso que Deus fale comigo? Uma coisa, eu estou aqui, eu creio que Ele vai falar comigo. Outra coisa, eu estou aqui, não deixo de crer, mas eu preciso que Deus fale comigo. Eu estou inquieto, eu preciso que Ele fale de forma específica comigo, porque Deus fala conosco em todo momento. Você está aqui nessa manhã? Eu também estou junto com você. Eu estou aqui em busca de uma palavra. Irmãos, não só eu, mas cada irmão que sobe aqui, querido, é consagrado. Não somos perfeitos, falhamos, pecamos, mas nós nos separamos, nós nos santificamos, nós nos corrigimos, nós buscamos, nós estudamos, nós pedimos graças da parte de Deus, nós pedimos misericórdia da parte de Deus, separamos tempo, nos dedicando, pesquisando, se aprofundando, permitindo que o Espírito Santo fale conosco. Mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: apesar de todo esse empenho, de todo esse amor, de toda essa dedicação, se você não abrir o seu coração para que a palavra penetre a lugares que eu não posso alcançar, somente o Espírito Santo de Deus, nada vai mudar, queridos. Ô André, obrigado, filho. Põe aqui, põe aqui. Obrigado, viu? Então, eu vou entregar tudo que eu posso entregar aqui, tudo que eu tenho, tudo que Deus pediu para que eu falasse, mas eu tenho convicção de que você tem parte disso comigo, parte de se empenhar em se conectar o que Deus vai falar. Eu sei que é o dia de ceia, eu sei que horário é curto, eu não estou muito preocupado com o horário no sentido, o que eu tenho de tempo para falar, eu vou respeitar o horário, está tudo certo, vai ser uma grande bênção, mas mais do que horário, toda estrutura, tudo que eu escrevi aqui, é você permitir que o Espírito Santo realmente fale com você. Você precisa dar espaço a Ele, não apenas me ouvir ou me escutar, ou apenas abrir a Bíblia no texto que eu vou daqui a pouco junto com você, conduzir tudo isto, mas eu preciso que você coopere com você mesmo nesse instante, você que está em casa, e participe disso de forma profunda, de forma autêntica, de forma de que se fosse pelo menos a última vez então que você tivesse esse encontro com Deus. E se você tem convicção que Deus está aqui e você precisa dEle, como eu também preciso, permita Ele falar o seu coração, permita Ele corrigir o que é necessário corrigir, permita a palavra dEle fazer em você coisas grandiosas e poderosas nessa manhã. Eu venho, pela misericórdia de Deus, falar sobre uma graça multiplicadora, uma graça que Deus quer derramar sobre nós, uma graça que Deus quer escrever ainda uma nova história através da sua vida, uma graça que Deus escolheu a mim e a você para anunciarmos as boas novas. Há um texto, irmãos, que diz nas Escrituras que como são lindos os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho de Cristo. Eu não sei se você tem reparado por onde você tem andado, mas se você tem trilhado os caminhos do Senhor, tenha certeza, os seus passos são excelentes, os seus passos são passos lindos, daquele que anuncia o Evangelho que restaura, que cura, que transforma, que salva, que muda, que revela a graça de Jesus ressuscitado, vivo está ao nosso lado todos os dias. E o texto que eu quero compartilhar com vocês, o tema de hoje é a graça multiplicadora, mas o texto, não haverá um texto específico no sentido de alguns versículos, mas eu quero ter a liberdade aqui, irmãos, se você nunca leu João capítulo 6, eu desafio você em casa, essa semana, mergulhar nas Escrituras, no capítulo inteiro, porque o capítulo 6, ele revela
o quarto milagre de Jesus e o quinto milagre de Jesus, depois do seu batismo. E ele começa a fazer, e João, o apóstolo querido, o apóstolo do amor, é um apóstolo que revela de forma bem peculiar algumas paixões e realidades das Escrituras. Então João capítulo 6, irmãos, é um texto que para mim ele é o mais profundo, né? O capítulo 6 é mais profundo do Evangelho de João, porque aqui ele aponta para a centralidade de Cristo. Ele aponta para alguns milagres, não só a multiplicação dos pães e dos peixes, que a gente vai ouvir aqui, por isso que eu pus ali um desenho do pão, né, os peixes. Depois, logo em sequência, aquela tempestade, aquela situação. Logo depois, aquela multidão atrás de Jesus, numa outra região. E Jesus questiona os discípulos e questiona todo mundo, dizendo que eles vieram em busca não apenas de Jesus, mas porque Jesus havia curado muitas pessoas, Jesus havia alimentado aquelas pessoas, e ainda havia dúvida no coração das pessoas de quem era aquele que poderia alimentar a alma daquelas pessoas. E aí Jesus vem e revela: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão nunca mais terá fome, e quem beber desta água também não haverá mais sede. E depois, seguindo mais para o finalzinho ali do capítulo de João, há uma discussão que Pedro vem e fala: dura é esta palavra, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Apesar de o Senhor ter sido enérgico em suas colocações, em suas verdades bíblicas, para abrir os olhos, iluminar o coração dos homens, o Senhor não deixou de amá-los e servi-los, ao ponto de o Jesus dizer para eles: se vocês quiserem ir, podem ir. E Pedro revela nos últimos finais lá desse capítulo, nos versículos, dizendo: Senhor, mas para onde nós iremos? Se o que o Senhor falou e o que o Senhor sempre tem para falar são verdadeiros, são coisas verdadeiras para nós. Ai de nós se nós saímos da sua presença. Apesar de ter sido uma palavra específica e pontual, Pedro revela que não há um outro caminho a não ser seguir a Jesus. E diante de tudo isso, irmãos, apesar da multiplicação dos pães, dos peixes, que uma coisa é multiplicar os peixes nos rios e nos mares, né? Que lá eles se procriam, né? Se multiplicam. Agora, multiplicar peixe num deserto, num gramado, só Jesus para fazer isso. Só Jesus para fazer isso. Porque o pão, ele vem da terra, o trigo vem da terra, não é isso? Farinha vem da terra. E os peixes vêm do mar. E ali não tinha água. E Jesus faz coisas grandiosas. Então, João capítulo 6, o Senhor não apenas apresenta como um pão da vida, mas é aquele que pode saciar a nossa fome espiritual. Quantos têm fome de Deus aqui, irmãos? Então você está no local certo. Você está no restaurante de Jesus. A mesa está posta. O Senhor nos chamou para sentar à mesa e nos servir. Hoje é dia da gente partir o pão junto. Hoje é dia da gente participar junto. Hoje é dia da gente olhar olho no olho. Lugar da mesa é lugar de restauração. Lugar da mesa é lugar de comunhão, de relacionamento. Lugar da mesa é lugar de revelação da unidade em Cristo Jesus. E o Senhor preparou tudo isso para nós. Então uma coisa eu posso garantir para você, meu irmão: você está no lugar certo, e a sua fome será saciada, pela presença, pela palavra de Deus, pelo Espírito do Senhor. Como a pastora disse aqui, coisas extraordinárias já aconteceram aqui durante o louvor e a adoração, durante os nossos dízimos e ofertas, mas o Senhor ainda tem mais através da sua palavra. Então anote, escreva, nem que for uma palavra. O Senhor falou isso, trabalhe sobre esta palavra,
porque sobre a palavra haverá revelações profundas para mim e para você. Então, João capítulo 6, eu quero pedir a vocês que leiam durante a semana. E seguindo aqui, irmãos, como eu disse, eu não vou ler o capítulo inteiro, eu fiz aqui um resumo. Ele começa, o povo saindo de uma região, indo para outra, uma multidão vem chegando, e Jesus age de compaixão com aquelas pessoas. E aí ele já provoca ali milagres, no sentido de, chama Felipe e fala assim, e aí, o que é que nós vamos fazer? Porque o povo está com fome, o povo veio atrás de comida. E Jesus, já sabendo de tudo que ia fazer, ele provoca Felipe ali, dizendo, o que é que vocês têm na mão de vocês? Às vezes nós achamos o que tem na nossa mão é muito pouco, mas o pouco pode ser nas nossas mãos, mas o pouco nas mãos do Senhor, Ele multiplica ao ponto de alimentar mais de 5.000 pessoas, porque neste encontro tinha mais de 5.000 pessoas, e todos foram alimentados, e sobrou comida. Quando Jesus vem, e nós vamos ao seu encontro, sempre haverá fartura em todas as coisas. Ele sempre vai saciar a nossa fome, Ele sempre vai estar atento a tudo isso. Então o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui, o que esse texto nos revela, é a obediência. Porque, irmãos, tenta você ficar no controle, eram 5.000 pessoas. A Bíblia revela que 5.000, entre homens e mulheres e crianças, eles estavam famintos, não é verdade? Estavam com fome. Não apenas fome da palavra de Deus, mas fome fisicamente também. Tem gente que quando não come, estraga, não é? Fala assim, mano, não fala não, o cara não comeu, o cara está meio com essa cara aí, Tem gente que fala assim, eu não acordei ainda, calma aí, não tem pessoa que é assim? Acorda, mas não acorda, mas tipo assim, não fala comigo. Me deixa aqui, enquanto eu não tomar meu cafezinho, eu continuo desse jeito. Tem gente que às vezes está com fome, e a fome é algo que mexe conosco, sim ou não, irmãos? Quer ver, eu vou falar uma realidade aqui, que todo mundo já participou disso, e eu já fiz isso várias vezes, e deu ruim. Quantas vezes você foi com fome fazer compra no supermercado? Eu nem sei quantas vezes. E o que acontece? A gente compra um monte de coisa que não precisava. A conta era para dar 500, dá 1.500. Os 500 continuam, mas os 1.000 não estavam na história. O que era para trazer, que era necessário e elementar, ficou para trás, porque a gente viu o Danone, a gente viu a bolacha, a gente viu coisas que vão mexer com o nosso cérebro, vão mexer com o nosso organismo. Sim ou não, queridos? É ou não é assim? Eu estou proibido de ir no mercado, irmãos. Nem com fome, nem sem fome. Não vá no mercado. Ela cansou de dizer, por que é que você trouxe tudo isso? Não é a terceira guerra mundial, fica tranquilo, amanhã haverá amanhã, calma. Não é assim que acontece conosco, irmãos? É uma realidade. Então eu vejo aqui a obediência. Que obediência? A palavra de Deus diz que eles... Olha só, João 6,10, Jesus disse, mandem o povo se assentar, 5.000 pessoas com fome, cada um com uma necessidade, cada uma com dor, cada um com uma vontade, e Deus fala através de Jesus, todo mundo senta e fique tranquilo. E o que aconteceu? Havia muita grama naquele lugar, e todos se sentaram, eram cerca de 5.000 homens, mulheres, crianças que estavam todos juntos, e Jesus disse, manda a turma toda sentar, e todo mundo sentou. A segunda obediência que eu vejo aqui, irmãos, é que eles ouviram a voz de Deus, através de Jesus, e eles obedeceram. Uma chave para mim e para você, irmãos, não adianta a gente ouvir a voz de Deus, e a gente não pôr em prática. Eles ouviram. A ordem era, senta todo mundo, e todos sentaram. Então, aquilo que Deus está falando conosco, irmãos, a gente não vai ficar titubeando, a gente não vai ficar questionando, a gente vai fazer. E a obediência, o que é que vocês têm aí?
Era muito mais fácil. Não, vai buscar alguma coisa. Até Felipe disse, 200 denários não daria para sair e comprar alimento para todo mundo. Você imagine Felipe tentando fazer uma lista de mercado. Eu fiquei imaginando, essa lista seria interminável. Que cada um ia pedir um negócio lá específico, não é verdade? É uma verdade. Mas o que me chama a atenção é a sua maravilhosa graça multiplicadora, é de que quando Jesus fala, ele fala com sabedoria, ele fala com amor, e todo mundo ouve, e todo mundo se submete à sua palavra, e coisas poderosas começam a acontecer. Na mão de Felipe só tinha 5 pães e 2 peixes, mas quando o Senhor, ele pega o pão, ele ora ao Pai, e parte, coisas maravilhosas começam a acontecer. Eu não sei o que está na sua mão, meu irmão, mas eu tenho certeza, na sua mão pode até dar ruim, como dizem por aí, mas se você entregar nas mãos do Senhor, pode ser apenas 5 pães e 2 peixes, vai alimentar uma multidão. Às vezes eu ouço, mas lá na minha célula só foram 3, tem problema. Só tem 1, não tem problema. Se você entregar e confiar no Senhor e fizer tudo o que Ele te pediu para fazer, vai multiplicar, fica tranquilo. Primeiro passo que eu e você precisamos aprender juntos aqui é a obediência. Segundo passo que eu vejo na história como um todo de João capítulo 6, é sobre a fé. O que aconteceu depois de ter alimentado todo mundo? Jesus vem e fala assim, vocês vão para o outro lado, em um outro local da região, mais ali para o versículo 20 em diante, e o que acontece nesse momento, porque Jesus saiu e foi para o monte orar, e aí houve uma tempestade, e aí eles veem o que? Jesus andando sobre o mar, e o que é que eles disseram? É um fantasma. E aí Jesus vem e fala assim, ei, sou eu, está tudo bem, não tenho medo. Está passando por dificuldade aí, meu irmão? Está passando desafios? Às vezes a sua vida você só está vendo fantasma, está vendo o barco chacoalhar, as coisas acontecerem. Eu tenho uma palavra de Deus para você, que é esta, João capítulo 6, versículo 20. Jesus está dizendo para você, ei, Janaína, sou eu, aquieta seu coração, não tenha medo. Irmãos, tem hora, eu estou vivendo fase da minha vida, que eu estou proibido de olhar para a direita e para a esquerda, não posso olhar para nenhum lado. Se eu olhar para qualquer lado, eu vou perder o foco, eu vou desanimar, eu vou começar a murmurar, eu vou começar a me contaminar com algumas coisas. Sabe os momentos agitados da vida? Que aí Deus quer forjar, Deus quer colocar envergadura, ganhar fibra, você está entendendo? Se eu olhar para a grama do vizinho, ela vai ser mais verde que a minha, e eu vou me dar ruim. Eu estou numa fase assim, eu não tenho tempo, eu não posso olhar nem para a direita nem para a esquerda, não dá tempo para isso, eu vou focar. Então, no seu mar da sua vida, na agitação, nas turbulências da sua vida, só sobra para mim, né? Há 2 domingos atrás, eu saí para descansar um pouco, com os irmãos queridos, chegamos no aeroporto, tudo certinho, era uma excursão, irmãos, imagina, tinha 9 junto, quase tinha que contar assim, não que chegava era prioridade para entrar, porque era excursão, né? Aí, chegamos lá cedo, 8h30 da manhã, o voo era 12h, mas para conhecer o aeroporto, tudo aquele negócio todo com as crianças, beleza. Aí fomos para o saguão, que já falta 1 hora ao horário para embarcar. Aí já chegou e falou assim, senhores passageiros, queremos avisar que a aeronave está em solo, mas ela está em manutenção, e por isso o embarque vai atrasar 35 minutos a 40 e está tudo certo. Eu falei, meu Deus, está acontecendo, né? Aí já começa aquela tempestade dentro de nós, será que está acontecendo, né? O cara está avisando, está com problema, está em manutenção, mas tudo bem, relaxa. E vai, então, daqui a pouco, passou os 40 minutos, embarca todo mundo, entra todo mundo, aquele negócio doido, você sabe como é que é, senta, não senta, levanta, põe mala, não põe mala, aquele negócio todo, senta todo mundo. Aí a cabine diz assim, senhores passageiros, aqui é o comandante fulano de tal, queremos avisar que, devido a uma pane
em uma situação, tá, o pessoal da manutenção vai ter que atrasar mais alguns minutinhos. Já tinha atrasado 40, até embarcar mais uns 20, já foi 1 hora. O voo é 50 minutos, já tinha chego lá. Aí, o que acontece? Você está na aeronave, aquele negócio todo, ainda bem que o ar-condicionado está funcionando. As crianças falam, então, tio, vai ou não vai esse negócio? Eu falei, não sei, não estou lá na frente, tem que ficar aqui quieto, esperar, né? E aí, tio, já chegamos? E aí, tio, já chegou? Mas nem levantou o voo, calma, mano. Sabe aquele negócio da criança? Já chegou? Já chegamos? Bom, passado mais uns 25 minutos, 30 minutos, aí o comandante fala assim, está tudo certo, não sei o quê, portas em automático. Eu falei, agora vai. Aí já tinha, isso já uns 35 minutos, aí vem um caminhãozinho lá, engata no Airbus, começa a taxiar, no meio da brincadeira, senhores passageiros, aqui é o comandante, o alarme continua, o problema continua, e nós vamos ter que voltar para o lugar onde nós estávamos. Mas fique tranquilo, o problema está no motor só. Mano, eu falei, você está de brincadeira, mano. O reverso do motor não está funcionando, nós vamos ter que voltar. Eu falei, meu Deus. Ah, Senhor, onde nós vamos descer, a pista é 1 quilômetro, se não tiver reverso, estão perdidos, isso aqui não para não, mano. Volta, abre, sobe gente, desce gente, cara de manutenção, ficam mais 40 minutos. E aí, o WhatsApp lá, e aí, pastor? Falei, ei, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou mecânico, mano. Eu já estava a ponto de descer, né? Já tinha passado 2 horas, lá vai fumaça. Aí a Kátia começou a ficar nervosa e mandar o WhatsApp. Falei, nossa, se a Kátia está nervosa, mano, estou perdido, mano. Se ela já está com medo, imagine eu, mas eu não queria demonstrar nada. Você é louco. Mas não é, se é voando, tudo bem, ficar preso eu não quero. Bom, conclusão, irmãos, aí daqui a pouco, está tudo certo. A aeronave era nova, irmãos, não era velha, não era nova, novinha. Aí tudo certo, a porta lá fechou, está no automático, liberado, vamos para a pista. Irmãos, aquele avião, na hora que ele começou a acelerar, acho que estava com um problema de balanceamento, que o negócio começou a fazer assim, ó. E para lá e para cá jogando, estava ventando, irmãos. Meu Deus do céu, eu falei, isso aqui não vai subir, filho. Eu falei, eu não volto mais para aquela comunidade, eu não vejo mais nada. Natan vai ficar órfão, meu Deus do céu, Senhor. Não tem mais jeito. Decolou. Eu só queria ouvir aquele negócio. Tripulação, 10 mil pés. Porque atenção, até 10 mil pés tudo pode acontecer. Tá bom. Irmãos, estamos chegando no aeroporto. Tripulação, preparar para pouso. Eu só acompanhando, 30 mil pés, 28, 25, 20, 18, 15, 7, 6 mil pés, 5 mil pés, daqui a pouco, falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O bichão arremeteu, subiu tudo, todo mundo colando no banco para um lado, virando com tudo, e aí ninguém fala nada, porque é uma manobra que tem que fazer. Daqui a pouco o comandante assim, irmãos não, eu estava quase lá na frente para orar por ele, mano. Pelo amor de Deus, ele falou assim, pela orientação da torre de comando, de navegantes, fomos obrigados a remeter, porque o avião da frente teve problema no trem de pouso. Eu falei, o que eu tenho a ver com o avião da frente, filho? O cara não aterrissou, deixa nós descer. Aí mais 15 minutos lá em cima. Eu falei, ai, não. Mais 15 minutos aqui, não. Até descer, irmãos. Mas assim, a todo tempo eu estava buscando no Senhor. Tem hora na nossa vida que é isso, irmãos. A gente não tem controle de mais nada. As coisas querem tirar a gente do foco. Por que eu estou contando isso? Porque eu estava... Por dentro, eu confesso, eu estava assim, desequilibrado, mas no meu semblante, eu precisava passar a todo mundo que estava tudo certo, e tudo bem que estava junto comigo, eram 9 olhando para a minha cara, né, e você imagina, né, aí eu falei para o Lorenzo, tadinho, querido, na hora que aterrissou todo mundo, graças a Deus, eu não vi a hora de pisar no chão,
Aí aquele fundúncio para sair do avião, que você sabe, aquela demora toda. Aí o Lourenço falou assim, não tio, eu quero sair daqui. Eu falei, meu, esquece, seu pai esqueceu o negócio em Arujá, nós vamos ter que voltar tudo de novo. Ele colocou o cinto e falou, não acredito, tio, é verdade. Começou a quase chorar, eu falei, não, fica tranquilo, nós vamos descer aqui mesmo. Mas há momentos das nossas vidas que nós ficamos desesperados, o que é que vai acontecer? E aí nós escutamos uma voz dizendo assim, ei, sou eu, está tudo bem. Pode ter turbulência, pode ter problemas aqui e ali, mas quando a gente ouve essa voz, e a todo momento eu lembrava, Deus tem planos, Deus tem propósitos, Deus tem coisas, esse avião não vai cair não, fica tranquilo, mas a gente passa por prova, irmãos, e quem já voou sabe que essas coisas não são tão agradáveis, está tudo sob controle, é o transporte mais seguro do mundo, é avião. Porque você pega seu carro com pneu murcho, careca e você anda. O avião não decola com pneu nem murcho e nem careca. A gente sai com o carro com o extintor faltando, sem funcionar, mas o avião não decola se não tiver extintor funcionando. Então é um ambiente seguro, mas a gente sente medo e fica preocupado. Mas quando nós confiamos, tem que ter fé, irmãos. O barco estava chacoalhando, a vida muitas vezes bate forte, os ventos contrários sobre a nossa vida, pedindo para a gente desistir, não vai dar, é temeroso, dá medo, é verdade, dá medo, parece que vai cair, parece que as coisas não estão no nosso controle, mas quando nós damos ouvido à palavra de Deus, ei, sou eu, fica tranquilo, não tenha medo, deixa Jesus entrar na sua vida, meu irmão, entrega seu problema nas mãos do Senhor, e deixa Ele trabalhar, passe pelo processo qual for, porque há uma graça multiplicadora, há uma graça do Senhor sobre todas as coisas, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. Poderá Deus falar alguma coisa e não cumprir? Então descanse sobre suas promessas. Eu e você precisamos descansar sobre as suas promessas. E eu vou acabar aqui, irmãos, por causa do horário. Não ouvi um ah, se vocês falassem, eu vou acabar aqui, irmãos. Eu vou continuar só mais um pouquinho então. Mas irmãos, me ajuda aí que agora não foi aqui. Chegou o mecânico aí, obrigado, Gil. Nós servimos um Deus sobre a sua graça multiplicadora, é um Deus de provisão. João capítulo 6, versículo 35, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, porque eles estavam questionando, quem que é então aquele que manifestou e derramou o maná dos céus, né? Porque o povo estava saindo do Egito no deserto, e foi Deus quem alimentou, o pão que caiu dos céus, foi o próprio Deus, e aqui olha o que ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, nunca terá fome, e aquele que crê em mim, nunca terá sede. Meu irmão, se você crê num Deus que você serve, que é vivo, que é poderoso, é maravilhoso, Ele não vai deixar você passar fome, Ele não vai deixar você sentir sede, mas você precisa entender, entregue os seus caminhos no Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Hoje eu falei para o irmão, irmão, tem hora que eu atrapalho, eu não quero mais ficar atrapalhando Deus, deixa Deus fazer todas as coisas, porque eu tenho ouvido todos os dias, ei, fique tranquilo, sou eu, não tenha medo. Ei, fique tranquilo, sou eu, não tenha medo. E a gente viu a provisão dos céus, assim quando Jesus partiu, o pão se multiplicou, assim como Ele apresentou os peixes, também multiplicaram. Assim como houve uma tempestade, muitas vezes nós passamos por tempestade na nossa vida, sabe, Shirley? Mas nós devemos confiar no Senhor. Ei, sou eu, só escuta uma coisa, eu estou trabalhando, faça o que o Senhor pediu, obedeça, tenha fé e creia na provisão de Deus. Deus vai fazer as coisas sobrenaturais e extraordinárias. Nós precisamos sair da mediocridade, das coisas ordinárias e viver as coisas sobrenaturais e as coisas extraordinárias. E as coisas extraordinárias e sobrenaturais, elas não são humanas, irmãos, elas são pela fé, elas são pela obediência, e ela é pela provisão de Deus. Quem é que vai mandar? Quem é que vai fazer? Quem é que mandou o alimento? Foi o Senhor que abriu os céus e fez derramar dos céus coisas maravilhosas. Faz sentido, irmãos? Eu ia falar mais 3 pontos aqui, mas eu vou parar por aqui. Não, vocês querem, eu falo rapidinho aqui. 5 minutos, eu vou ser breve aqui, é que tem a ceia, eu não quero
passado de 11h15, irmãos, com a ceia, tá? Mas olha essa frase aqui, irmãos, eu não sei você, mas é uma verdade. Quanto mais sedento você estiver de Deus, mais você será saciado por Ele. O que vai determinar o Senhor se revelar sobre a sua vida e se manifestar a sua vida, é a vontade e a fome que você tem dEle. Quanto mais você lê as Escrituras, mais Ele vai falar com você. Quanto mais você estiver disponível, mais Ele vai usar você. Quanto mais você obedecer, mais coisas grandiosas vão acontecer na sua vida. Quanto mais você se submeter à palavra e à vontade de Deus, coisas extraordinárias vão acontecer. Quanto mais sedento você tiver, mais Deus vai saciar a sua fome, a sua sede. Ele vai revelar a você e vai fazer coisas extraordinárias. E o homem, o ser humano, ele não pode, pelo menos tem 3 elementos que eu separei aqui, fazendo uma comparação, que a gente não pode ficar sem isso, senão nós morremos. O primeiro dele, irmãos, é a água, o pão e a luz. A água, irmãos, na sua simbologia na Bíblia, não está indo aqui agora, irmãos, me ajuda, aí, ela revela o Espírito Santo, ela revela a salvação, ela revela através, que foi oferecida por Deus através do seu Filho amado Jesus. E João capítulo 4, versículo 13 e 14 diz, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, meus irmãos, beba desta água, sirva-se à vontade da água do Espírito Santo, que vai te convencer, que vai te usar, que vai te revelar. Se a gente beber da água que é Jesus, se você for no médico e passar, ele vai falar assim: você precisa tomar água, sim ou não, irmãos? E a gente é um hábito que muitas vezes nós substituímos por outras coisas. Então, não adianta, eu vou tomar água com gás, eu vou tomar, não vou tomar coca, eu vou tomar não sei o que, eu vou tomar um Schweppes, eu vou tomar como é que chama aqueles negócios lá, fala os nomes aí que vocês tomam, H2O, ei, isso não é água. Trazendo para a nossa realidade da nossa vida espiritual. Não, eu só vou ler um versículo. Beleza, legal, mas é só um versículo. Não, eu só vou um dia na igreja. Eu só vou, vou por esse caminho. Não, somente Jesus. Ele diz: se você vir e beber da minha água, você vai começar a jorrar dentro de você um rio, uma fonte inesgotável, que vai apontar a sua vida para a vida eterna e a vida de outros para a vida eterna. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar de beber desta água, porque se nós bebermos da água que o Senhor quer nos dar, nós nunca mais teremos sede, não teremos vontade para o pecado, não teremos vontade para as coisas desse mundo. Irmãos, isso é uma realidade. Quanto mais longe nós estivermos de Jesus, mais nós queremos as coisas. Quanto mais perto nós estivermos de Jesus, mais nós queremos nos relacionar com Ele e com as pessoas. As coisas vão perdendo sentido e a vida vai ganhando sentido. A gente deixa de ser escravo do sistema e do mundo e nos tornamos escravos de Cristo para a vida eterna. O segundo elemento que a gente não pode ficar sem, irmãos, é o pão. O povo estava com fome. Simboliza o milagre de Deus no deserto, o maná, o alimento, o corpo de Cristo, o qual temos parte. Este pão não só nos alimenta, mas nos sustenta. Quem sustenta você, meu irmão? Tem que ser o Senhor. Ele tem que ser o alimento todos os dias, e é essencial para a nossa vida e sobrevivência. O alimento central da ceia do Senhor, que nos liga e nos traz plena comunhão entre nós, a fonte de vida espiritual, o sustento para todos que creem em Jesus. João 6,35, eu sou o pão da vida. A gente precisa se alimentar do pão diário todos os dias. Nós precisamos comer deste pão todos os dias. Eu e minha casa precisamos nos alimentar do alimento espiritual, que é o pão, que daqui a pouco nós vamos nos assentar aqui, e o pão revela o corpo de Cristo, nos traz a comunhão como uma família, como uma igreja família, nos une ao Pai e nos une uns aos outros. Fui ou não, hein? Obrigado. E por último, a luz.
né? Que simboliza o quê? As verdades de Deus para a nossa jornada aqui na terra, nos revela o conhecimento de Deus e a sua vontade. Deus tem vontade, Deus quer usar a sua vida para se manifestar. A luz nos tira do caminho das trevas que vivíamos e nos transporta para a luz que é Cristo. João 8,12 diz, falando novamente ao povo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz nos faz andar em comunhão. 1 João 1,7 diz, se porém andarmos na luz com Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu e você precisamos andar nas luzes, andar na luz do Senhor. Eu e você precisamos entender que eu e você precisamos da água, precisamos do pão, precisamos da luz. A água simboliza o Espírito Santo, o pão simboliza a sua palavra. Enfim, irmãos, vou pedir para o pessoal subir aqui do louvor, seguindo aqui para uma pergunta aqui. Isso, deixa aí. Qual é a área da sua vida que você precisa dessa graça do Senhor? Não adianta a gente procurar outro tipo de alimento, não adianta a gente procurar outro tipo de fonte, não adianta a gente procurar outro tipo de caminho, que às vezes tem muita luz, mas até ofusca aquilo que Deus quer nos revelar na verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha, irmãos, são 11:07, terminei, encerrado, recado dado do Senhor, vamos à ceia do Senhor. Mas qual é a área da sua vida que você precisa da graça de Deus, que você precisa obedecer, que você precisa de fé, que você precisa da provisão de Deus? Qual é a área na sua vida que você está carecendo e precisa realmente deste milagre na sua vida? Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei: para onde nós iremos, se só é Ele que tem palavras de vida eterna? Eu sei que você está no lugar certo, mas você precisa tomar uma decisão. O que é que você precisa entregar para que a graça seja revelada e multiplicada sobre a sua vida? Tem áreas da sua vida que você não está obedecendo a Deus? Tem áreas na sua vida que você carece e precisa de fé? Tem hora que a gente não está com muita fé, tem hora que a gente olha e acha que é fantasma, né? E tem hora que a gente fala assim: será que poderá vir alguma coisa de Belém? Será que daí pode sair alguma coisa? Será que Jesus me ouve? Será que o Senhor tem tempo para mim? Eu quero dizer para você, Ele te ouve, Ele tem tempo para você, Ele te ama, Ele entregou-se naquela cruz, Ele morreu, mas Ele não só morreu, Ele ressuscitou. A palavra diz que Ele está no controle de todas as coisas. Antes de ser formado tudo, Ele nos predestinou, Ele escreveu tudo a nosso respeito, Ele sabe tudo a nosso respeito, antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele conhece todas as coisas. Então, se você está aflito, está ansioso, está preocupado, está com medo, está inseguro, não tem dormido, eu tenho uma palavra para você: ei, sou eu, não tenha medo, eu estou aqui. O Senhor está dizendo hoje, nessa manhã, para nós: ei, sou eu, não tenha medo, eu estou aqui. Hoje é dia da gente entregar tudo, irmãos, aquele que entregou tudo por nós, não mediu esforços, não pediu nada em troca, o seu amor nos constrange, tudo isso para nos relacionar de novo com Ele, tudo isso porque nos ama, tudo isso porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu Filho por você. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é poderoso. Sei que não merecemos,
mas o amor dele é incondicional. Não há nada que nós podemos fazer que vai mudar essa história. Está decidido, está consumado, está feito. Então eu quero encorajar você nesta manhã. Os momentos de angústia, de dores, de preocupação, de dúvidas, de tempestades, ventos fortes, nós temos uma palavra: ei, sou eu, fique tranquilo, não temas. O Senhor, Ele é sempre educado. Por mais que os discípulos disseram, dura é esta palavra, mas trouxe todo mundo para o prumo, para a direção correta. Se tem uma coisa que o nosso Pai é excelente em fazer, é derramar o seu amor, a sua maravilhosa graça. Quero convidar você a ficar de pé, com um ato de, eu estou tomando uma decisão na minha vida, que a despeito de dias difíceis, de dias desafiadores, de dias que às vezes parece que o choro pode durar uma noite e a alegria parece que não vem pela manhã, mas na verdade, a alegria do Senhor é a nossa, a alegria do Senhor é a nossa. Sabe, irmãos, quando a gente perde a alegria, a gente perde a força. Se alegre no Senhor, dê graças ao Senhor, mergulhe, se eu posso dizer essa expressão, de cabeça no Senhor. É no Senhor, no Senhor. Tudo precisa apontar para o Senhor. Ele é fiel, Ele nos ama. Não há nada que nós possamos apresentar a Ele que possa nos culpar, porque Ele não é um Deus de culpa, Ele é um Deus de libertação, Ele é um Deus de transformação, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus amoroso, um Pai. É só uma questão de um ajuste. Às vezes vai precisar uma manutenção, às vezes vai ter que esperar um pouquinho mais antes de decolar, às vezes vai precisar remeter, às vezes vai ter que fazer uma parada antes, mas uma coisa é certa: aquele que começou a boa obra em nós, Ele é justo, Ele é fiel, e Ele está cumprindo. Basta você permitir Ele fazer, e Ele vai cumprir coisas poderosas na minha vida e na sua vida. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Você pode olhar nos olhos dela agora? Sei que vai ser difícil aí, porque tem de um lado e tem do outro, mas reparte aí um pouco aí. Mas você viu como essa pessoa está linda, cheia do Espírito Santo? Diz para ela assim, fala assim para ela: ei, fique tranquilo, sou eu, não temas, o Senhor está com você, você não está sozinho, pode também contar comigo. Eu vou orar por você, eu vou ficar na brecha com você, eu vou te abençoar, conta com a minha vida, você é especial para o Senhor e para mim também. Você crê nisso, meu irmão? Senhor, diante de todos os desafios que nós temos, Senhor, nós te pedimos nessa manhã, a sua obra da graça multiplicadora e redentora na cruz do Calvário, pela pessoa de Jesus, manifesta em verbo, em carne, opera em nós coisas maravilhosas, Senhor. Nós descansamos em Ti, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e descansamos debaixo das Suas mãos onipotente. Livra-nos, Senhor, de toda ansiedade, medo e preocupação. Continua agindo em nós e através de nós. Receba o nosso coração, a nossa vida, faz de nós ser parecido contigo, mais um dia, todos os dias da nossa vida, para que a tua graça seja revelada, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso, meu irmão?